Você já ouviu falar de uma casa que se move sozinha? Não, não estou falando de terremotos ou ilusões de ótica. Falo de uma casa inteira que muda de lugar, muda de posição, muda de rua, como se tivesse vontade própria. Fica comigo até o fim. Mas antes comenta aqui livramento, porque essa história pode acontecer na sua cidade também. Tudo começou numa pequena cidade do interior, chamada Vila Esperança. Um lugar pacato de ruas de terra batida, galos cantando ao amanhecer e vizinhos que se conheciam pelo nome. Lá, nada de estranho acontecia, até que uma manhã, os moradores perceberam algo impossível. A velha casa da família Moura, que sempre ficava no fim da rua principal, agora estava na esquina. No começo, acharam que era brincadeira, mas as marcas no chão mostravam trilhas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado durante a madrugada. As cercas estavam partidas, as flores amassadas e as pegadas de lama terminavam bem na base da casa, como se ela mesma tivesse caminhado. Os boatos começaram rápido. Uns diziam que era vandalismo, outros que alguém a empurrava com tratores à noite. Mas ninguém sabia como uma casa inteira, de quase 100 anos, podia mudar de lugar sem que ninguém ouvisse nada. Na segunda noite, o Sr. Batista, dono da padaria, resolveu vigiar. Montou uma cadeira na varanda e ficou observando a velha construção. Às 3h13 da manhã, ele jura que viu a casa respirar. As janelas se abriram sozinhas, as tábuas rangeram como ossos velhos e um som grave ecoou, como se o chão tivesse soltado um gemido. Ele contou que as paredes pareciam se esticar, as telhas tremiam e um brilho fraco vermelho escapava por baixo da porta. Na manhã seguinte, a casa havia se movido de novo. Agora estava no outro lado da rua. E Batista não foi visto mais. Apenas sua cadeira caída no chão e o chão marcado com arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem tentado se segurar no concreto. A polícia foi chamada, mas não encontrou explicação. Nenhum rastro, nenhum barulho registrado nas câmeras da praça. Só uma estranha interferência de ruído no mesmo horário, 3h13. O som lembrava passos, pesados, arrastados, vindo debaixo da terra. Dona Elza, uma das moradoras mais antigas, foi quem revelou o segredo. Diz que aquela casa foi construída sobre um cemitério antigo, usado antes da fundação da cidade. Os corpos foram retirados, quase todos, mas havia um túmulo que ninguém conseguiu abrir, porque o caixão estava selado com correntes. Mesmo assim, construíram a casa por cima, ignorando o aviso entalhado na pedra. Quem mover a morada dos mortos, andará com eles para sempre. A partir desse dia, tudo piorou. Os moradores começaram a notar vultos dentro das janelas da casa. Às vezes, uma criança parada olhando para a rua. Outras vezes, uma mulher de branco caminhando lentamente pelo corredor. Mas quando alguém se aproximava, a casa parecia mudar de forma. As portas trocavam de lugar, as janelas desapareciam e a estrutura parecia pulsar, viva. Um grupo de jovens resolveu filmar. Entraram na casa às 11 da noite, levando lanternas e celulares. Riam, zombavam das histórias, diziam que era tudo invenção de velho. O vídeo que foi encontrado depois mostra os 5 entrando pela porta da frente e logo em seguida o som de um choro distante. Um deles pergunta: "Quem tá aí?" E uma voz responde bem próxima: "A casa tem fome." O vídeo termina com a imagem tremendo, uma luz piscando e algo se movendo nas paredes, como se as sombras tivessem braços. Na manhã seguinte, a casa havia mudado de novo, agora na beira do rio. Os 5 jovens nunca foram encontrados. O prefeito mandou interditar o local. Cercaram a área, colocaram placas de aviso e mesmo assim, toda madrugada, as luzes da casa se acendem sozinhas. Alguns dizem ouvir vozes chamando por nomes diferentes. Outros afirmam que a casa sussurra: "Volta para dentro."
Mas o mais assustador aconteceu quando a equipe de demolição chegou. 3 caminhões, máquinas pesadas, homens prontos para derrubar a construção. Quando ligaram as máquinas, o chão tremeu. As rodas afundaram na terra como se o solo tivesse engolido o peso. As paredes começaram a ranger e uma fumaça preta saiu pelas frestas. Um dos operários caiu de joelhos e gritou que alguém estava olhando de dentro das paredes. A casa não foi demolida. Na verdade, ninguém conseguiu tocá-la de novo. Os engenheiros alegaram que cada vez que tentavam aproximar as máquinas, o GPS marcava uma coordenada diferente. Era como se a casa não existisse no mesmo lugar 2 vezes. Naquela noite, um raio caiu sobre a praça. E quando os moradores foram olhar pela janela, a casa havia desaparecido, sumido completamente. Durante meses, o terreno ficou vazio. O mato cresceu, o vento passou a soprar frio e todos tentavam esquecer. Até que um dia, um caminhoneiro que passava pela estrada rural jurou ter visto a casa, intacta, parada no meio de um campo a 10 quilômetros da cidade. Quando os moradores foram conferir, ela estava lá, exatamente igual. A porta estava aberta. Dentro, o ar era úmido, pesado. Cheirava a terra molhada e ferro. Nas paredes, nomes riscados, dezenas deles. E todos os nomes pertenciam às pessoas desaparecidas. Em um dos quartos, havia um espelho enorme coberto por um lençol. Quando um dos policiais puxou o pano, viu o reflexo da casa. Mas no reflexo havia pessoas caminhando pelos corredores. Pessoas que não estavam lá. O capitão mandou selar o espelho e fechar tudo novamente, mas ninguém quis ficar para vigiar. Na manhã seguinte, a casa tinha mudado outra vez. Agora estava de volta ao centro da cidade. Dessa vez, algo mudou. As janelas estavam iluminadas e havia música vindo de dentro, como se alguém estivesse dando uma festa. Mas quem se aproximava ouvia gritos abafados entre as notas da melodia. Os padres locais tentaram exorcizar o local, mas dizem que a cruz derreteu nas mãos de um deles. Um cheiro forte de queimado tomou o ar e as paredes começaram a suar um líquido escuro, como sangue. Hoje a casa ainda existe. Anda quando quer. Às vezes aparece em uma rua, às vezes em outra, sempre durante a madrugada, e quem tenta segui-la nunca volta o mesmo. Há relatos de pessoas que acordam no meio da noite e veem pela janela uma casa parada no meio da estrada, mesmo que ali antes não existisse nada. Algumas juram que ouviram passos pesados, como se algo arrastasse o próprio corpo pela terra. Outras dizem ter visto o telhado respirar, inflando e desinflando, como se a casa tivesse pulmões. E há quem afirme que, se você passar por ela e ouvir o som de batidas dentro das paredes, é porque alguém está tentando sair, ou te chamando para entrar. Os poucos sobreviventes que entraram e saíram dizem que dentro dela o tempo é diferente. O relógio para, os sons se distorcem e você sente que algo te observa de todos os cantos. Um homem contou que ficou lá dentro apenas 5 minutos, mas quando saiu, descobriu que 3 dias haviam se passado. E, no chão da sala principal, gravado em letras fundas, há um aviso. Toda casa precisa de moradores. Ninguém sabe quem a construiu, ninguém sabe para onde ela vai, mas todos em Vila Esperança aprenderam uma regra. Se você acordar e perceber que há uma casa nova na rua, não chegue perto, não olhe pelas janelas e, acima de tudo, nunca entre, porque quando a casa escolhe alguém, ela não para de andar até levar o que quer. Se você ouviu essa história até aqui, comenta livramento, porque dizem que só quem ouve até o fim é capaz de se livrar da maldição. E se tivesse uma casa se movendo sozinha na sua rua, você teria coragem de olhar pela janela?